Olá, bem-vindo! Você vive a sua cidade? Se sente pertencente a ela? Conhece os patrimônios culturais dos espaços urbanos? Sabe quais são tombados e a diferença entre preservação e tombamento? Identificar a paisagem cultural de uma cidade é uma forma de reconhecer edificações com valor arquitetônico e que traduzem o patrimônio de um lugar. O programa especial Momento Patrimônio está começando agora. Partimos para uma viagem que vai ao encontro de um bate-papo com pesquisadores no estúdio. Ótimo programa! A cidade é construída por caminhos. Por um lado, a rotina, a repetição, a turbulência, sempre o mesmo caminho. Por outro lado, os espaços, a percepção, os sentidos, a memória, o patrimônio. Caminhos de construção, desconstrução e reconstrução. Quem tem o poder para dizer o que é ou não é patrimônio? Os técnicos? A população? Quem pode definir a preservação? Arquitetos? Historiadores? Antropólogos? Qual valor deve ser levado em consideração? Histórico, afetivo, arquitetônico? No caso do patrimônio arquitetônico, nós vamos falar mais do patrimônio edificado, do construído. Tem que ter aquela relação com a pessoa, tem que ter a relação com o grupo que habita aquele espaço. Se a gente vai trabalhar com a questão do patrimônio arquitetônico, hoje não se fala mais de ser patrimônio o palacete, o palácio, a grande construção, mas o conjunto de pequenas construções que mostrem como essas pessoas são, é um dos elementos que é muito considerado hoje. O Momento Patrimônio está na região central do Rio Grande do Sul, no quinto município mais populoso do estado, com pouco mais de 260 mil habitantes. A cidade? Santa Maria. A importância do patrimônio é fundamental em Santa Maria. E a arquitetura, a melhor elaborada, vamos dizer, ela se encontra na Zona 2, que abrange o centro da cidade, né, da Floriano Peixoto até a Mancha Ferroviária. E esses palacetes, eles têm uma importância fundamental na arquitetura de Santa Maria. Com a ação do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico-Cultural, nós conseguimos, e eu digo nós conseguimos porque eu faço parte também do CONFIC, há uma lei municipal que toda interferência nos prédios que estão nessa Zona 2, eles necessitam passar por este órgão para poder fazer qualquer tipo de intervenção. Com isso, nós conseguimos diminuir tanto a destruição como inserções modernas em patrimônios que são históricos e têm uma relevância arquitetônica muito forte. Tem alguns prédios que nós já conseguimos tombar, o Colégio Centenário é um deles, mas existem vários, o Teatro 3 de Maio também foi tombado. Estamos no centro da cidade, em frente ao Teatro 13 de Maio. Construído em 1890, o prédio apresenta uma arquitetura neoclássica. E a Vila Belga, ela também foi tombada, é patrimônio da humanidade hoje, não é? Esta área é conhecida como Vila Belga, um conjunto de 84 casas que serviam de moradia aos funcionários da empresa da Estrada de Ferro.
A questão da preservação do patrimônio ela é dinâmica, mas nem sempre ela é vista corretamente. A Gare está numa situação muito difícil, é difícil recuperar porque ali também é uma zona de litígio, então para tombar aquilo ali e para fazer um restauro como era em 1885, ainda depende de alguns trâmites judiciais, vamos dizer. Se há descaso por um lado, há também uma grande preocupação por outro lado, que é essa ação do CONFIC, do IPLAN, em preservar o que ainda temos. O patrimônio histórico no Rio Grande do Sul, ele tem algumas características bastante variáveis em função de todo o histórico de imigração. Então a gente tem também alguns exemplares relacionados à colonização portuguesa, né, de característica luso-brasileira, casas térreas, casas de porão alto, sobrados. Localizada em posição estratégica, a cidade de Rio Grande foi fundada no século XVIII e mantém no centro histórico edificações de diferentes períodos, como a Catedral de São Pedro, fundada em 1755, o prédio da Alfândega, do século XIX, e a Igreja do Carmo, de 1938. E ao longo do tempo foi chegando também alguns exemplares de imigração italiana muito forte aqui no Rio Grande do Sul e também da colonização alemã. Depois, com o passar do tempo, foram surgindo alguns outros exemplares de característica art déco e moderna, mas que seguiram algum padrão nacional. Pelotas tem formação ligada às charqueadas. Fundada no século XVIII, hoje com cerca de 328 mil habitantes, a cidade apresenta uma arquitetura imponente na maioria dos prédios. O mercado público está aí, ele é o patrimônio público de Pelotas. Patrimônio é a nossa cultura, os nossos imóveis. Olha, eu entendo que seja aqueles prédios mais antigos. É um conjunto de coisas. O que nós podemos ver aqui, as coisas que deixaram, pelas tradições, pela a cultura específica do pelotense aqui. A ideia de construir um mercado público central aqui em Porto Alegre iniciou em 1857, já que o mercado anterior não correspondia às necessidades de desenvolvimento da época. O mercado, por exemplo, é um patrimônio, não é? Patrimônio é uma coisa que é de todos, né? Das pessoas. Um exemplo, o mercado público. As casas antigas, né? Para mim é isso aí, é um patrimônio. Patrimônio é aquilo que nós, ou os nossos antepassados, adquiriram e mantêm viva a imagem. O patrimônio ele tem um valor dado pela sociedade que ele representa, então cada lugar tem o seu patrimônio e cada lugar tem aquilo que preservar, que dá a sua identidade e a sua história. Estamos na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, uma cidade com mais de 350 anos de história. O vilarejo se desenvolveu após a chegada de um grupo de garimpeiros, em 1649. Foram vários os ciclos econômicos e outros grupos ocuparam o território. Migrantes paulistas, tropeiros e, no final do século XIX, imigrantes europeus. Essas pessoas deixaram um amplo patrimônio histórico e cultural nesses 350 anos de história. Acredita-se que as primeiras construções na região de Curitiba iniciaram na atual Praça Tiradentes e no bairro de São Francisco. A área concentra edificações do século XVIII, como o da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco e a Casa Romário Martins, além de construções do século XIX e início do século XX. Também pode ser considerado patrimônio o patrimônio industrial, o ferroviário,
os espaços da cidade, que a cidade constrói para que ela funcione como cidade. Mas também como patrimônio arquitetônico, nós temos o patrimônio contemporâneo, a arquitetura contemporânea, que vai ser o patrimônio do futuro. Então é importante selecionar e destacar que ela também tem valor. Preservar o patrimônio no Brasil passa por enfrentar uma falta enorme de informação e de educação. Preservar o patrimônio não é apenas uma questão de recursos, de pessoas e técnicos, mas da necessidade de que a população brasileira verifique da importância do seu patrimônio, da sua preservação e entre no processo participando disso. O tema do nosso bate-papo hoje é patrimônio arquitetônico, identidades marcadas no espaço. E para conversarmos sobre esse belíssimo tema, temos aqui conosco a professora doutora Francisca Ferreira Miquelon, professora do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural. Muito obrigada pelo aceite do convite, professora. E o professor mestre Marcos Antônio Leite Frandoloso, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da UPF. Muito obrigada, colega. É um prazer tê-los aqui. Prazer nosso. E para discutir essa temática, enfim, para trocarmos algumas ideias, eu lanço uma primeira questão aqui, que é relacionada à questão de como classificar o que é um patrimônio arquitetônico. Existem critérios ou como podemos identificá-los? Os mais visíveis, e aquilo que também vai ficar muito mais evidente, que foi mostrado inclusive em várias das imagens, é aquilo que tem uma riqueza arquitetônica propriamente dita, de estilo, que tem uma referência muito direta com um determinado período e que caracterize bem esse período. Então, digamos assim, uma certa originalidade que vai ser representativa, ou seja, da arquitetura colonial portuguesa, da arquitetura das imigrações ou neoclássico. Então, infelizmente, é o que mais aparece, e que é realmente aquilo que é um edifício imponente, seja de estilo, de tamanho, etc. Porém, a gente sabe que se a gente for ficar só nesse critério, isso a gente acaba também eliminando uma série de outras questões que fazem parte da identidade de cada cidade, que por suas origens, elas não tiveram uma riqueza. São cidades do nosso entorno aqui, as cidades são bastante recentes. Nós temos cidades que têm 50 anos, 40 anos, né? Passo Fundo tem um pouco mais. E então acaba, se a gente for aplicar só esses critérios da imponência e da riqueza, que vai ser representativa do estilo, a gente vai acabar perdendo muito de outros critérios que poderiam ser aquilo que realmente vai fazer parte da identidade da cidade. A primeira venda, onde morava um personagem importante da cidade, né? O que vai construindo a memória, ela vai sendo muito importante também. Então, não só aquilo que é o suntuoso, né? Porque inclusive para nossa região nós não temos isso, né? Então nós temos que aplicar outros critérios, que é realmente o que vai fazer parte da identidade histórica, cultural, né? Ou seja, paisagística também. Esses elementos, enfim, que a gente está denominando aqui identidades, né, marcadas no espaço, né? Eu acho que quem faz essa marca também é os grupos, né? A diversidade de grupos que nós temos também. O que é referência para uns, talvez não seja para outros, né, numa cidade. E uma cidade não é uma cidade, senão várias cidades, seja ela recente ou mais antiga, sempre o que nós encontramos são elementos que vão dando característica a esse espaço que abriga vários espaços simbólicos. Então, aproveitando a contribuição e a explanação do Marcos, é tão interessante quando nós vemos a palavra arquitetônica sendo, patrimônio arquitetônico sendo empregada. Quando nós nos referimos ao patrimônio como uma expressão de cultura, que é um veículo de memória ou um veículo para a memória, entendendo que a memória é um fenômeno sempre presente, ela não é do passado à atualidade, senão de nós para o passado. Se nós olharmos
por esse lado, nós veríamos que aquilo que é o edifício, que viria então anelado a esses valores que são estilísticos, históricos e outros, ele estaria muito mais inserido numa trama que é a cultura. E dentro dessa trama, que caracteriza o patrimônio cultural, somos nós os principais agentes, porque somos aqueles que damos valor àquilo que vem a ser instituído como patrimônio. Então, é o nosso pensamento e a nossa capacidade de valoração, através daquilo que vai dizer o que nós somos, e aí entraria a identidade, que faz com que aquele edifício e não o outro, independente do seu estilo, ou talvez considerando o mesmo estilo, venha a ser esse lugar onde a memória se ativa. Esse processo é que eu acho que justificaria a palavra patrimônio cultural, e aí sim, dentro do patrimônio cultural, o edificado. Mas primeiramente viria essa palavra que daria esse sentido específico, um valor além do valor material, um valor de símbolo, de significado e de representação e presentificação daquilo que faz, como várias pessoas disseram, que eu entenda a herança. Eu gosto muito da expressão que diz o seguinte: o patrimônio cultural não é uma herança, ele é uma conquista. A ideia de conquista me coloca como um agente do valor atribuído. E é isso que me parece que revela as cidades na cidade, né? O que aquele grupo valoriza, o que aquele outro grupo valoriza, o que diz de si para um grupo diferente do que diz de outro. E é muito bonito porque em todos os vídeos as pessoas afirmaram que existe um sentido de tempo. O histórico é isso, né? O sentido de tempo. É aquela materialidade, né? E é o que vai também garantir a participação, como tu comentaste, mas também um sentimento de estar presente, fazer parte. A pertença, né? O pertencimento a essa identidade. Então, isso também, por outro lado, é o que vai validar também uma série de instrumentos, etc., que vão... porque se for um critério muito arbitrário, e essa definição ela vai ficar vazia no momento em que ela não vai ter, né, as pessoas não vão se sentir pertencente a essa paisagem, essa cultura toda, e não vai valorizar, e vai degradar o patrimônio cultural, patrimônio imaterial e material. E também o material também, que é mais físico. Então, esse vínculo, né, vai ter também a garantia de que possa, né, ter uma valorização realmente, né? Isso eu acho que vem ao encontro também dessa perspectiva, eu acho que de democratização, né? Então, podemos dizer, né? Teremos tantas memórias quantos grupos sociais estiverem, né? E por isso, acho que essa questão de entender que há, sim, um patrimônio arquitetônico, que tem suas características, mas compreender também que as edificações, elas não têm só esse caráter arquitetônico, né? Então, nesse sentido, como que nós poderíamos dizer o que é um patrimônio, né, arquitetônico, histórico, ou cultural, ou artístico? É possível nós fazer uma distinção? Eu acho que talvez a distinção não seja tão importante quanto a compreensão. A compreensão desse mecanismo e dessa circunstância que se dá. Quando nós elegemos o patrimônio, porque ele é uma eleição, nós o valoramos sempre pelo aspecto positivo. No entanto, tal como a cidade e tal como a memória, nós sabemos que sempre se instauram campos de disputa. A cidade é uma grande disputa, sempre foi, né, historicamente. E o patrimônio é a mesma coisa, ele se constrói dentro de uma disputa contínua. As próprias palavras disputam o poder entre si, né? Nós estamos aqui falando de palavras que buscam definições, muito mais que definições que se expressam por palavras. Então, quando eu falo de patrimônio arquitetônico, eu me refiro
ao edifício e, portanto, à construção, aquilo que tem materialidade, o famoso patrimônio de pedra e cal. Quando, na verdade, o que fará com que esse patrimônio possa ser, inclusive, defendido diante da lei, para que uma lei o instaure como tal e ele receba a proteção, são os valores que estão acumulados pelo tempo, ou seja, a trajetória da qual ele é testemunha. São os valores também, não que venham a ser estilísticos, mas que se geram estilísticos pelos modos de fazer. Então, nos é difícil perceber o patrimônio fora dessa trama, repetindo a palavra, entre o que é material, portanto tangível, que se dá como pedra e cal, e o que é imaterial, aquilo que é um saber que eu conquisto por recebê-lo, né? A minha conquista é o reconhecimento. E talvez nisso é que seja mais fácil, apenas mais fácil, não distinguir as palavras e tentar entender o patrimônio cultural como a expressão do imaterial em algum suporte. E aí o edifício seria o suporte. Porque são situações completamente integradas. O histórico vai ser testemunho de um determinado fato, vai ter o testemunho de um determinado modo de fazer. Então eles têm que estar interligados, porque é difícil a gente conseguir catalogar, né, cada um. Não, agora não, ele é histórico, não, ele é arquitetônico, não. Então, porque na verdade ele é artístico. Às vezes são todos eles, são todos eles, né? Seria possível um exemplo, né? Ocorre dos colegas nesse momento uma edificação que pudesse ilustrar um pouco essa questão dessa entrecruzamento aí? Eu diria que uma única seria, mas eu trabalharia com 2 exemplos, se vocês me permitissem, e confrontaria, porque realmente eles estão um frente ao outro, na cidade que eu habito, não espacialmente. Estão um em cada bairro, mas um frente ao outro conceitualmente. Eu falaria do casarão número 8, que fica no entorno da praça. Os Pelotas, né? Pelotas, isso, façamos a referência correta. No entorno da praça Coronel Pedro Osório, o centro da cidade e o coração da cidade do passado. Na frente fica esse prédio que tem um nível de proteção federal. Ele é uma sobreposição de tempos, construído em 1789 pelo conselheiro do rei. Ele deveria ser o cartão de visitas, o cartão de apresentação do poder social, econômico e político daquela família, Antunes Maciel. Atravessou os tempos com uma trajetória de glórias, né? Foi um casarão que glorificou a praça e ao mesmo tempo se glorificava da sua expressão de poder. Até então, como toda a história dessas casas, passa por um momento de abandono, quando a família deixa Pelotas, passa a ser uma casa cuidada por outros, daqui a pouco alugada, foi alugada para o Exército, depois para a Prefeitura. Nesse meio tempo ela perde a sua função representativa e aí ela começa a sofrer aquilo que todas essas casas sofrem, o abandono e a degradação. A um dado momento, se houvesse, no início da década de 80, uma enquete à população, todos diriam: derrubem. Ela perdeu o valor artístico, perdeu o valor simbólico e também ficou minimizada no valor arquitetônico. Houve uma história interessantíssima que a fez recuperar isso através da compra pela universidade, da reedificação da casa nas partes que já haviam caído e no restauro, um restauro primoroso. Quando o tapume é tirado da casa, ela recebe a última pintura e é devolvida à praça, uma nova enquete diria exatamente o contrário. Não, essa é a casa que nos apresenta. Mas ela já não vem mais revestida só da história da família Antunes Maciel. Ela vem da própria história do patrimônio naquela cidade, como uma conquista. Do outro lado, num outro bairro afastado, uma
indústria da metade, essa casa do século XIX, e a indústria da metade do século XX. Num bairro operário, onde as bicicletas circulam a partir das 6 da manhã na rua, porque é operário, e uma indústria que durou 50 anos, que assistiu à derrocada da fabricação e do beneficiamento da lã, e que deixou de ser importante, fecha e silencia. E como todas as indústrias, ela guarda a memória de gerações de trabalhadores, da forma de industrialmente produzir um bem que alimentava aquele bairro e que contribuía com a cidade. 2 lados, 2 patrimônios, cada um representativo de uma história que congrega vários grupos e que fala dessa cidade que tem vários tempos. Me parece que aí é que reside, talvez, o maior poder do patrimônio. Ele não está restrito a um fato, nunca estará, mas a vários fatos. E eu posso me identificar com todos eles. Conjuga diversos tempos, né? Nesse sentido, então, qual é a distinção que nós podemos fazer entre preservar, né, e tombar? Questão que a gente retoma no segundo bloco. Meu nome é Miriam Karaszek, sou arquiteta, professora do curso de arquitetura da UPF. Faço parte de grupos que estão trabalhando com o inventário de bens arquitetônicos na cidade de Passo Fundo, através do levantamento de exemplares históricos, como, por exemplo, prédios ou conjuntos de prédios, túmulos e paisagem urbana. Preservar é o mesmo que tombar? O termo tombar, ele é mais uma figura jurídica, né, que vai ser relatado e deixar as suas referências dentro de um registro, né? Então, o tombo, que é o livro do tombo, e que tem, infelizmente, nós temos umas questões semânticas aí do tombamento também, do tombamento físico também, que é o edifício derrubado, né? Então, mas a figura jurídica do tombamento, ele não é a única figura, né, que vai poder fazer com que o edifício seja preservado. O tombamento é uma das formas até de preservá-lo, porém não é uma das únicas, não é a forma definitiva, até porque também existe muita a discussão e as pessoas, né, se acham que elas vão perder o seu direito de propriedade. Então, muitas vezes a população acaba tem uma reação muito negativa quando se fala no tombamento, porque eles acham que então o edifício vai ser tombado, eu vou perder o direito à minha propriedade. E isso, então, tem que ser uma coisa bastante esclarecida, até porque, né, muitas legislações municipais, inclusive, já trazem o tombamento, então, para um edifício, a partir do momento que o edifício é inventariado, que seria uma primeira fase desse levantamento. Então, um inventário que vai levantar uma série de questões, os critérios, né? Então, que, claro, muitas vezes também tem um pouco de arbitrariedade, porque é um grupo que vai definir e tentar ouvir todo mundo para poder definir aquilo que possa ser preservado, a paisagem, o edifício isolado. E a partir do momento em que ele vai ser tombado, então que vai entrar numa lista de preservação mais restrita, aqui em Passo Fundo, por exemplo, nós temos uma lei que concede ao proprietário desse edifício que ele possa transferir. Então, tem uma série de outras possibilidades que agora, né, se consegue visualizar isso de uma forma também que seja benéfica, porque também a gente não pode trabalhar só pensar no patrimônio e na preservação de edifícios que sejam de poder público, né? Então, a gente acaba congelando também esses momentos todos. Então, a gente vai ter que trabalhar em edificações que são de uso privado, mas que possam, então, a partir desse momento, garantir, né, com outros critérios, né,
legais para poder garantir a sobrevida desse edifício que... Então, ele vai ter que ser mantido, obviamente, vai ter que ter uma série de elementos que fazem parte do resultado final do tombamento, mas que possam, então, deixar o proprietário, né, mais consciente de que ele realmente vai ter um uso financeiro posterior. E agora também a gente tem vários exemplos, e outros municípios também têm essas mesmas figuras legais, para poder fazer com que o edifício realmente, a partir do momento em que ele seja tombado, então que entre no registro do tombamento, ele possa também ter essas vantagens de preservação, com pintura, iluminação, até outras isenções de tributos também, né? Então, aí que a gente vai conseguindo trabalhar, então, a partir do tombamento. Ele não e também o tombamento não garante a preservação, porque muitas vezes também tem também, então, envolve outros elementos, né? Essa questão nos leva a uma outra, né? Ou seja, esse tema bastante significativo no sentido que, se olharmos, né, preteritamente, a gente avançou bastante com as posturas, as políticas públicas do próprio governo federal, né, o IFAM, que nos traz todo um respaldo. Mas nós temos no Brasil aí a história relacionada à história das cidades, né, em que, em muitos momentos, tanto preternamente como atualmente, ela é esquecida em nome do progresso, né? E o progresso fica aí sujeita ao interesse do capital imobiliário, né? Isso a gente não tem como falar em patrimônio e não falar dessa questão, porque ela vai trazer duas faces, né? Toda a cidade, indo os tempos, né, até hoje, se desenvolve, progride, enfim, podemos trabalhar com o conceito também. Mas nesse contexto, qual é o papel do poder público, né? Marcos já acenava aí algumas, né, possibilidades. Mas qual é o papel do poder público, das instituições de ensino, da comunidade em geral? Entendemos nós que sem o poder público, nós não conseguimos fazer a manutenção do patrimônio que nós temos. Manutenção entendida permanecê-lo, né? Porque, como já falávamos antes, esse campo de disputas, ele também é o campo de operação do poder econômico. E o poder econômico, nós sabemos, porque vimos essa história acontecer na década de 80, quando as cidades começaram a legislar sobre o seu patrimônio. Pelotas é um exemplo disso. As casas deixavam de existir durante a noite. O processo de derrubada dessas casas acontecia. Também, né, eu acho que isso foi todo geral, o Brasil. Né? Aconteceu. Se perderam, então, vários exemplares que poderiam ter sido poupados se essa legislação tivesse vindo de outra forma. Como, por exemplo, hoje nós sabemos que um mecanismo da preservação muito eficiente é o da educação para o patrimônio. Mais do que a educação sobre, é para. Porque o patrimônio, ele precisa de ativação. É necessário que eu calibre o olhar para que eu o entenda. E entendê-lo significa reconhecer. Sem esse mecanismo, nós não conseguimos fazer com que o poder público cumpra o seu papel, que é o de proteção. E são vários os exemplos, não teríamos tempo aqui para descortinar um sequer. Mas a ideia de que nós temos uma responsabilidade como instituições que somos, né, ou que representamos, é que nós temos, sobretudo, a responsabilidade da educação. Mais do que, e devemos também, gerar os mecanismos para que aconteça a ação efetiva, nós precisamos trabalhar com o pensamento. E através do pensamento nós garantiremos, ou pelo menos estaremos cultivando a garantia futura de que essa compreensão, ela não venha apenas de um dos atores, mas de vários outros que poderiam, assim, no seu conjunto, operar os mecanismos de proteção. Porque o patrimônio é algo a ser sempre protegido. A palavra proteção não é uma metáfora, ela é uma ação concreta. E também
porque as cidades elas acabam sendo a formação delas tem muito em cima desse processo de substituição e ideia, e os grupos que vão substituindo, eles vão tentar sempre apagar a memória anterior. Então, isso se vê exemplos variados, né? Então, e esse processo da substituição, ele vem muito carregado com a ideia do progresso, do desenvolvimento. Mas um edifício, mas aquele edifício feio, aquele edifício que estava caindo, né? Então, agora nós vamos construir um edifício novo, vamos revesti-lo com vidro, vamos revesti-lo com painéis, com alta tecnologia, e acaba fazendo com que a cidade acaba sendo igual a qualquer outra, né? Então, vai perdendo a identidade. Então, o que a gente tem trabalhado no curso de arquitetura, e nós temos uma disciplina específica para isso, é que a gente consiga passar para os alunos, que é o profissional que vai trabalhar em cima disso, e por regulamentação específica, né? O Conselho de Arquitetos e Urbanistas define que a intervenção em edifícios de patrimônio histórico ou cultural, como a gente tem comentado, é exclusiva de arquitetos, do profissional habilitado. Então, que a gente possa transmitir e passar e construir realmente o que é realmente a identidade, né? E os nossos alunos são oriundos de várias cidades do nosso entorno aqui, de tentar despertá-los, né, de o que é necessário, quais são as ações para, primeiro, identificar o que é representativo, e depois também dar mecanismos para que eles possam também atuar no edifício propriamente dito, com metodologia de restauros, né? Então, que é o que vai ter. Então, o papel a gente tem trabalhado bastante em cima disso como instituição, né, de poder, né, instrumentalizar os nossos alunos para trabalhar em cima disso. E até mesmo, professor Marcos, poderíamos dizer de que o papel do curso, né, de arquitetura e urbanismo, assim como a pós-graduação em memória social, né, a responsabilidade social, né, que hoje tem todo é muito significativa, porque significa também que o profissional que vai atuar, ele vai ter que olhar para esse espaço onde ele vai intervir, né? Então, nesse sentido, eu colocaria a seguinte questão: como caracterizar ou reconhecer, né, a paisagem cultural da cidade? Porque é onde a gente vai intervir, né, de certa forma, a própria arquitetura, né? Uma paisagem movente que é multissensorial, né? As cidades, elas são para ser escutadas, sentidas, apreciadas, e realmente nós temos a ideia de paisagem como cenário, e nesse cenário essas marcas de tempo, a cidade como um livro, não de estilos, mas de modos de vida, essas marcas de tempo materializadas. Eu sempre penso, Ironita, que quando nós entramos numa cidade, a primeira coisa que nós queremos ver nela, como muito bem assinalou o Marcos, é a sua singularidade. Alguma coisa que eu não vi em outro lugar, ou alguma coisa que se assemelha a outro lugar e que eu vejo como se eu estivesse descobrindo. Aquilo é que vai marcar as diferenças dessa tendência à homogeneização, que é dada por vários desses fatores por ti apontados, que vai marcar a ideia de uma única cidade, né? Dentro dessa impossibilidade, porque nós sabemos que nada é tão homogêneo assim. Entender também a cidade não quer dizer que a gente vai congelar a cidade também, né? Porque a cidade ela tem que ser dinâmica, mas da mesma forma que ela tem que ser dinâmica, ela também tem que ir marcando esses territórios daquilo que as pessoas vão pertencer à sua cidade. Então, senão ela acaba sendo uma cidade qualquer, uma cidade qualquer exatamente igual a qualquer outra, né? Então, temos que entender a cidade como dinâmica, que ela vai podendo ser substituída, mas é que nós temos também tantas áreas que não tem
Claro que daí a gente está valorando o que é possível, o que não é, mas tem vários elementos também que são representativos de uma determinada situação, mas que eles não vão realmente fazer esse cenário, essa paisagem cultural. Então, que possam ser intervidas, então. Porque, então, se nós temos um edifício de 1910 e temos uma casa que foi construída em 1962, que não tem uma característica a ser preservada, porque nós temos que preservar também o que é contemporâneo, também não dá para a gente pensar só no passado, mas pensar, então, não. Então, ao invés de eu fazer a intervenção ali, quem sabe eu faço no outro lado. Né? Então, também tem muito desse critério. E a construção, ela vai tendo que ser trabalhada em cima dessas situações. A cidade tem que ser dinâmica e... Como a Francisca bem nos colocava... Preservada. Vai muito também o quanto ela representa, né? Que imaginário ela consegue, né? Motivar e provocar nos grupos, né? Acho que tem um pouco nesse sentido, né? Teríamos muitas e muitas questões ainda para ser discutidas, né? Mas, infelizmente, o nosso bate-papo de hoje vai ter que ir encerrando. E para isso, então, eu já antecipo meus agradecimentos, né? Mais uma vez aos dois colegas, belíssima discussão, e lanço uma última questão aqui para que vocês façam as suas considerações. E você me permite, eu vou tomar uma parte de tua fala, onde você diz, né? Proteção patrimonial não é uma metáfora. E eu completo dizendo o seguinte, então, é uma condição intrínseca para a identidade das sociedades. Vocês podem fazer as considerações, então. Eu acredito que, como tu comentaste, concordo, e depois eu acho que fica mais fácil tu depois concluí-la, né? Realmente que a sociedade, ela precisa ter essa identidade, ela precisa fazer parte, então não só uma metáfora, mas também uma ação concreta de que a gente possa garantir a cidade, como eu já comentei, dinâmica, mas que ela tenha as suas referências também, porque senão as cidades ficam sem referências, né? Suas marcas, né? Suas marcas. As suas marcas. O patrimônio é algo que nos coloca numa situação de disputa e, ao mesmo tempo, nos aproxima. Essa dualidade, que não é senão humana, que faz com que nós queiramos enxergar no patrimônio todas as nossas possibilidades, esperanças e também os nossos problemas. O patrimônio é objeto de pilhagem, ele é objeto de ataque nas guerras, as cidades se perdem quando perdem o seu patrimônio e as cidades se ganham quando um patrimônio como esse que eu acabei de contar para vocês da Casa 8 é recuperado e dado de volta. Talvez por isso ele seja um assunto tão premente. Parabenizo vocês pela iniciativa de discuti-lo sempre. Continuem discutindo. O tema é inacabável. Daremos continuidade em outra ocasião.